Edward Regan Murphy, ator, dublador, cantor e comediante. Só que você não deve conhecê-lo por esse nome. Em seus filmes famosos por todo o mundo, ele atende pelo nome de Eddie Murphy. O ator completou 59 anos em 2020 e, embora muitos de seus filmes continuem na nossa cabeça, até porque são 40 anos de carreira, você deve ter percebido que ele anda meio afastado da indústria cinematográfica, não é? Para onde ele foi? Aqui é o Luke e neste vídeo eu vou apresentar os detalhes da vida de Eddie e mostrar como ele está hoje em dia. Aproveita e já me conta nos comentários qual é o seu filme favorito dele. Um fato interessante sobre a vida de Eddie Murphy e que você provavelmente não sabia é que ele entrou para o mundo do entretenimento muito cedo. Quando criança, o pequeno Ed já mostrava um talento nato para interpretar diversos personagens. Só que foi apenas aos 15 anos, depois de escutar um álbum de comédia de Richard Pryor, que ele percebeu que deveria tentar a carreira de comediante. Do meio dos anos 70 até o início dos anos 80, ele passou a se apresentar em clubes, sempre com uma comédia pesada, brincando ou criticando praticamente todos os tipos de grupos sociais. Um estilo que, com o passar do tempo, claro, acabou mudando. E aos 19 anos, Murphy deu um dos passos mais importantes que um comediante americano em ascensão naquela época poderia dar. Ele assinou um contrato com o programa Saturday Night Live. De 1980 a 1984, Murphy fez diversas apresentações ao lado de comediantes e atores bem mais velhos do que ele. Era óbvio para todos que Murphy tinha um caminho brilhante pela frente. E um detalhe que mostrava todo esse potencial era o fato de que ele escreveu muitas de suas próprias apresentações enquanto estava no programa. Nesse meio tempo, em 1982, Murphy fez sua grande estreia na tela grande com a comédia policial 48 Horas. Além de se tornar um clássico, o filme rendeu a ele a bagatela de $1 milhão, um salário extremamente alto para aquela época, e o maior valor pago para um ator no seu primeiro filme. Em 1983, ele participou do Trocando as Bolas, que foi um sucesso de crítica e bilheteria, o suficiente para marcar o nome de Eddie Murphy na comédia. De lá para cá, a carreira dele passou por uma série de altos e baixos, o que influenciou diretamente em sua pausa dos últimos anos. Embora alguns de seus filmes feitos a partir dos anos 2000 não tenham agradado muitos críticos como Pluto Nash, Norbit e O Grande Dave, Murphy conseguiu solidificar sua carreira entre os anos 80 e 90. Inclusive, ele foi um dos atores mais procurados nos anos 80 e chegou a ser cotado para um dos filmes antigos de Star Trek e também para o primeiro Os Caça-Fantasmas. Em 2013, depois de ter sido indicado várias vezes como pior ator na premiação humorística Framboesa de Ouro, o ator deu uma entrevista dizendo que estava se tornando bastante exigente na hora de escolher os roteiros. 2 anos depois, em 2015, Murphy declarou ao The Washington Post que os filmes blockbusters tinham acabado para ele. Muitos acreditam que a insatisfação de parte do público com o longa Roubo nas Alturas foi crucial para sua mudança de pensamento. Murphy também gerou polêmica em 2011, quando desistiu de apresentar a edição 84 do Oscar, que acabou tendo Billy Crystal como anfitrião. Ele anunciou a decisão logo depois do diretor de Roubo nas Alturas e produtor da premiação, Brad Ratner, abandonar o cargo por ter feito comentários homofóbicos em um programa de rádio. Acabou que a notícia não foi bem interpretada por jornalistas e membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que taxaram a decisão de Murphy como um erro de carreira e uma ofensa para a indústria cinematográfica. Seja como for, isso não atrapalhou os planos do astro de dar um tempo. Em 2008, aos 47 anos, ele declarou que planejava fazer filmes até os 50, o que não se provou totalmente verdade, afinal. Murphy retornou aos holofotes com Mr. Church em 2016 e Meu Nome é Dolomite em 2019. Inclusive,
para dezembro de 2020, está programado o lançamento de Um Príncipe em Nova York 2, a sequência de um dos filmes mais famosos e queridos pelos fãs. A verdade é que Murphy não ficou parado depois de completar 50 anos, não. O astro decidiu retornar às raízes e fez diversas apresentações de stand-up. Seu retorno aos palcos foi um baita sucesso e rendeu a ele, em 2015, o prêmio Mark Twain Prize of American Humor. Já em relação ao seu distanciamento do cinema, o ator disse, na cerimônia de lançamento de Mr. Church, que estava muito contente com o novo estilo de vida. Na ocasião, ele falou que não tinha certeza de quando os fãs o veriam de novo em materiais engraçados e lembrou que as pessoas sempre podem vê-lo por aí, já que as produções passam constantemente na TV. Em 2011, o ator disse para a revista Rolling Stone que estava em uma época de fazer apenas o que ele tinha vontade, sem obrigações como tocar um instrumento o dia inteiro. Murphy ainda falou que faria um trabalho ou outro como forma de quebrar o tédio, o que temos visto nos últimos anos. Seu foco se tornou a paz de espírito e principalmente a família. Assuntos que Murphy leva muito a sério, diga-se de passagem, pois ele nem faz questão de ter redes sociais e muito menos um e-mail. Em uma entrevista com o apresentador Jimmy Kimmel, o ator explicou que não tinha computador na época e que nem mesmo usava o Google. Em outro momento, ele afirmou que seu retorno ao stand-up não se limitaria apenas aos palcos, mas também à produção de música e outras formas de comédia. No mundo musical, inclusive, ele já lançou diversos álbuns de estúdio e alguns singles separados. E claro, não tem como esquecer de quando Murphy cantou Living La Vida Louca com Antônio Bandeiras para Shrek 2, animação em que ele dubla o burro na versão original. Por aqui, o dublador Mário Jorge Andrade emprestou sua voz tanto ao personagem quanto ao ator na maioria de seus filmes. No ano de 2015, Murphy fez uma participação especial no Saturday Night Live, como forma de comemorar os 40 anos do programa. Acabou que a rápida aparição dele, de poucos minutos, decepcionou alguns fãs, que tinham esperança de Murphy retornar com força à atração. A verdade é que, na época, a produção do Saturday Night Live planejava que o ator tivesse uma participação maior, interpretando o comediante Bill Cosby. A questão era que Cosby estava passando por um momento complicado, visto que várias denúncias o culpavam de agredir sexualmente mulheres durante a carreira, e Murphy sabia que o programa gostaria de abordar o caso. Mas o ator considerou muito problemática a história, ofensiva para algumas pessoas e nada engraçada no geral. Olha, e quando o assunto é família, podemos dizer que Ed Murphy tem muitas responsabilidades, já que ele tem nada menos, nada mais do que 10 filhos, todos frutos de vários relacionamentos que ele teve no decorrer da vida. O primeiro filho veio ao mundo em 1989 e o último em 2018, sendo este o segundo filho que ele teve ao lado da modelo Paige Butcher. Dos 10 filhos, 5 vieram do relacionamento de Murphy com Nicole Mitchell, com quem ele ficou casado até 2006. Antes disso, o ator já tinha outros 2 relacionamentos anteriores. Quando a relação com Nicole acabou, Murphy teve uma filha com a cantora Melanie Brown, com quem namorou por cerca de 1 ano. Pode parecer um pouco exagerada toda essa situação, mas o ator garante que está muito feliz com a grande família e que não há bênção maior do que ter um filho. Em 2018, Murphy chegou a posar para uma foto com todos os seus filhos e a atual esposa. Além da sequência de Um Príncipe em Nova York, já foi confirmado que a Netflix lançará Um Tira da Pesada 4, outra produção que os fãs têm pedido há muito tempo. Em maio de 2020, um dos diretores do filme disse que o roteiro estava sendo escrito e que a produção ainda estava em desenvolvimento. Esse tratamento mais elaborado do 4º filme da franquia vai de encontro com o que Ed disse em 2013, quando participou de um programa de TV. Segundo o ator, o roteiro precisa ficar perfeito porque ele não quer fazer produções ruins nunca mais. Por mais que faça falta ver o rosto de Ed Murphy com a frequência que vemos o de muitos atores por aí, é bom saber que ele está bem.
Me conte aqui embaixo o que você quer saber da vida de algum outro ator e até o próximo vídeo.